O dia em que Martinho Lutero escolheu a verdade, mesmo sabendo o preço. Nem toda decisão acontece diante de pessoas. As escolhas que realmente mudam um destino quase sempre nascem longe dos olhares, quando não há plateia, quando não há aplauso, quando tudo o que existe é a consciência encarando a própria verdade. Existe um tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer grito, um silêncio que não vem da covardia, mas da lucidez. É nesse espaço invisível que algumas vidas são definidas. E foi exatamente ali que Martinho Lutero chegou naquele dia. Não foi um momento rápido, não foi impulsivo, foi o resultado de uma guerra interna longa, cansativa, solitária. Ele sabia que estava diante de uma escolha sem volta. Sabia que, ao escolher a verdade, perderia proteção, status e segurança. Sabia que, ao recuar, manteria tudo isso, mas perderia algo que não poderia recuperar depois. Durante muito tempo, Lutero tentou silenciar o incômodo. Tentou se convencer de que não era sua função confrontar. Tentou acreditar que obedecer, sem questionar, era sinônimo de fé. Afinal, quem era ele para desafiar estruturas tão antigas, tão consolidadas, tão temidas? O caminho mais fácil estava claro. Bastava se calar, bastava seguir o fluxo, bastava aceitar o que já estava estabelecido. Esse caminho não exigia coragem, apenas adaptação. E é exatamente por isso que tantos o escolhem. Porque sobreviver, muitas vezes, parece mais urgente do que ser fiel. Mas existe um limite para quem carrega a verdade por dentro. Um ponto em que a alma já não suporta mais viver dividida. Um ponto em que fingir concordância dói mais do que enfrentar as consequências da discordância. Lutero chegou a esse ponto, e quando se chega ali, não há mais como voltar ao conforto da ignorância. A verdade, uma vez vista, não pode ser desvista. Ela passa a cobrar posicionamento. Não em voz alta, mas em forma de inquietação, de peso interno, de noites mal dormidas. É o tipo de cobrança que ninguém vê, mas que consome quem tenta ignorá-la. Talvez você conheça bem essa sensação. Não com debates teológicos, mas com decisões pessoais. Aquela escolha que você sabe que precisa fazer, mas adia porque sabe que o preço será alto. Aquela mudança que você evita porque vai desagradar pessoas importantes. Aquela postura que você não assume porque teme perder aprovação, apoio ou pertencimento. Esse conflito não é novo. Ele atravessa gerações porque faz parte da condição humana. O medo de perder sempre grita mais alto do que a coragem de obedecer. Pelo menos até o momento em que a consciência se torna insuportavelmente clara. Lutero não acordou um dia querendo romper com tudo. Ele era um homem profundamente religioso, comprometido, disciplinado. Não buscava revolução, buscava coerência. E foi exatamente isso que o colocou em rota de colisão com o sistema. Porque sistemas sobrevivem da repetição, não da verdade. Eles se alimentam do hábito, da conveniência, do silêncio coletivo. Questionar é perigoso, pensar é perigoso. Mas pensar e ainda se recusar a calar é algo que o mundo raramente perdoa. Naquele dia, Lutero entendeu algo que muda qualquer vida. Não existe neutralidade diante da verdade. Você pode fingir que existe, mas é apenas adiamento. Em algum momento, a verdade exige resposta. E não responder já é uma resposta. Permanecer em silêncio, quando se sabe o que é certo, não é neutralidade. É escolha. Uma escolha que pode até preservar o exterior, mas destrói o interior pouco a pouco. Ele percebeu que não estava apenas decidindo o que faria, mas quem se tornaria. O medo era real. As consequências eram reais. A ameaça não era simbólica, era concreta. Rejeição, perseguição, perda de tudo o que dava estabilidade à sua vida.
Ainda assim, algo dentro dele começou a falar mais alto. Não era impulso, não era arrogância, era convicção. Uma convicção calma, firme, silenciosa. Aquela certeza que não precisa se exibir, mas também não aceita ser sufocada. A convicção de que viver contra a própria consciência é uma forma sofisticada de escravidão, enquanto muitos acreditam que liberdade é fazer o que se quer. Lutero começou a perceber que a verdadeira liberdade é poder fazer o que é certo, mesmo quando custa caro. Ele entendeu que o maior cárcere não é externo, mas interno. É viver sabendo que você traiu aquilo que acredita. É acordar todos os dias carregando um acordo silencioso com o medo. É manter a aparência de paz enquanto a alma está em guerra. Esse tipo de vida pode até parecer funcional, mas nunca é plena. Talvez o mundo jamais entenda isso, porque o mundo mede sucesso por resultados visíveis, não por integridade invisível. O mundo aplaude quem vence, não quem permanece fiel no anonimato. Mas Lutero percebeu que existem perdas que libertam e ganhos que aprisionam. Ele poderia manter sua posição, mas perderia sua coerência. Poderia preservar sua segurança, mas sacrificaria sua paz. E chegou um momento em que isso já não era negociável. A decisão que ele tomou naquele dia não foi apenas um ato histórico. Foi um ato profundamente humano. Foi a escolha de não se fragmentar, de não viver dividido entre o que se crê e o que se pratica, de não usar o silêncio como esconderijo. Porque existe uma diferença enorme entre silêncio por prudência e silêncio por medo. O primeiro fortalece, o segundo corrói. Lutero não sabia como tudo terminaria. Ele não tinha garantias. Não havia promessas de final feliz. Havia apenas uma certeza: recuar significaria viver em contradição. E para alguém que descobriu o valor da verdade, isso já não era uma opção. Aquele dia não marcou apenas uma ruptura externa. Marcou o fim de uma guerra interna. Porque quando a consciência encontra alinhamento, o medo perde o controle. Ele ainda existe, mas já não governa. E é por isso que essa história não pertence apenas aos livros. Ela pertence a todos que em algum momento se veem diante da mesma pergunta silenciosa: até onde você está disposto a ir para não perder o que é essencial? Porque há escolhas que custam caro, mas custam menos do que viver contra si mesmo. Lutero escolheu a verdade mesmo sabendo o preço. E essa escolha ecoa até hoje, não porque foi confortável, mas porque foi fiel. A partir daquele momento, nada mais era simples. Quando a verdade se torna clara, ela não permite mais distrações inocentes. Cada gesto, cada palavra e cada silêncio passam a carregar peso. Lutero começou a perceber que já não era possível viver como antes. O mundo ao redor continuava igual, as rotinas seguiam, os rostos permaneciam familiares, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Não era entusiasmo, era responsabilidade. A responsabilidade de quem viu demais para fingir que não viu. A responsabilidade de quem compreendeu que a fé não é apenas crença interior, mas alinhamento entre o que se crê e o que se vive. Ele entendeu que a verdade não se impõe pela força, mas também não aceita ser abafada. Ela é paciente, mas persistente. Não grita, mas também não se cala. Quanto mais ele tentava ignorar, mais ela se tornava presente. Quanto mais adiava, mais pesada ficava. Não havia mais espaço para a neutralidade. O silêncio confortável havia se transformado em um silêncio acusador. E esse tipo de silêncio cobra um preço diário, invisível, porém profundo. O medo continuava ali, não como pânico, mas como advertência constante. Ele conhecia a história daqueles que ousaram desafiar estruturas consolidadas. Sabia que o sistema não reage bem quando é questionado em seus fundamentos. Sabia que a obediência seletiva sempre foi tolerada, mas a convicção inegociável, jamais.
Ainda assim, algo dentro dele se recusava a negociar. Porque negociar a verdade não é acordo, é rendição. Talvez você já tenha vivido algo parecido, não com instituições, mas com pessoas. Aquele momento em que você percebe que continuar agradando exige que você se traia um pouco mais a cada dia. Que continuar aceitando exige que você se diminua. Que continuar calado exige que você se apague. No começo parece suportável, depois começa a doer. E chega um ponto em que a dor de permanecer supera o medo de mudar. Lutero chegou a esse ponto. Ele percebeu que muitos chamam de prudência aquilo que, na verdade, é medo bem disfarçado. Chamam de sabedoria o adiamento eterno. Chamam de humildade a omissão conveniente. Mas a verdade tem um jeito curioso de expor essas máscaras. Ela não acusa com palavras, acusa com desconforto. Um desconforto que não passa com distração, nem com justificativas espirituais. Porque usar Deus para justificar a própria covardia é uma das formas mais sutis de auto-engano. Naquele período, Lutero começou a entender que a fé que não confronta também não transforma. Que uma fé que serve apenas para manter tudo como está pode ser confortável, mas não é viva. A fé viva incomoda. Ela chama para fora. Ela tira da zona de segurança. Ela exige escolhas que nem sempre fazem sentido para quem observa de fora. E é exatamente por isso que tantos preferem uma fé domesticada, controlável, previsível. Uma fé que não exige ruptura. Mas Lutero já não conseguia mais fingir que não via. Cada texto, cada reflexão, cada oração o levava ao mesmo ponto. A verdade não precisava de permissão para existir, apenas de alguém disposto a sustentá-la. Ele começou a perceber que o maior teste não era enfrentar o mundo, mas enfrentar a si mesmo. Enfrentar o desejo de aceitação, enfrentar o medo da rejeição, enfrentar a tentação de recuar quando ninguém estaria olhando. O conflito não era externo, não era sobre convencer outros, era sobre permanecer fiel quando ninguém concordava. Era sobre decidir se ele viveria como alguém que conhece a verdade ou como alguém que a conhece, mas a esconde. E esconder a verdade não é neutralidade, é uma forma silenciosa de traição. Existe um momento específico na vida de quem escolhe a verdade em que a pergunta muda. Deixa de ser o que vai acontecer comigo e passa a ser quem eu me torno se não fizer nada. Essa pergunta não traz respostas fáceis, ela traz clareza. E clareza, muitas vezes, assusta mais do que a incerteza, porque quando tudo fica claro, as desculpas perdem força. Lutero começou a perceber que continuar no caminho confortável significaria viver dividido permanentemente. E viver dividido cansa. Cansa a mente, cansa o coração, cansa a fé. É como carregar dois pesos ao mesmo tempo, o peso de agradar e o peso de se trair. Esse tipo de vida pode até parecer estável por fora, mas é profundamente instável por dentro. Não há descanso verdadeiro onde há incoerência. Enquanto isso, o mundo ao redor seguia exigindo conformidade, não de forma explícita, mas sutil. A pressão não vinha apenas em ameaças diretas, mas em expectativas, olhares, silêncios estratégicos. O tipo de pressão que não precisa ser dita para ser sentida. A mensagem era clara: fique no seu lugar, não vá longe demais. Não complique, não questione o que sempre foi assim, porque questionar é perigoso. Questionar gera desconforto. Questionar expõe rachaduras que muitos preferem ignorar. Mas a consciência não se satisfaz com conveniência. Ela exige integridade, e integridade é indivisível. Ou você a vive por inteiro, ou não a vive. Lutero começou a entender que não existia meio termo possível. Não havia como ajustar pequenas coisas sem tocar no centro. Porque o problema nunca foi superficial, era estrutural.
E estruturas só mudam quando alguém decide parar de sustentar o que sabe estar errado. Nesse ponto, o medo já não era o maior inimigo. O maior inimigo passou a ser a tentação de adiar. A tentação de esperar um momento melhor, um cenário mais favorável, mais apoio, menos risco. Mas a verdade raramente escolhe momentos ideais. Ela aparece quando precisa, não quando é conveniente. E quem espera demais acaba descobrindo que o momento perfeito nunca chega para quem vive adiando decisões essenciais. Lutero sabia que, ao escolher a verdade, não estaria apenas enfrentando uma instituição, mas rompendo com expectativas, relações e seguranças construídas ao longo de anos. Ele sabia que não haveria retorno simples, que uma vez dado o passo, não haveria como fingir que nada aconteceu. Mas também sabia que continuar parado já não era possível. A estagnação havia se tornado insuportável. Existe uma solidão específica que acompanha quem escolhe a verdade cedo demais. Uma solidão que não vem da ausência de pessoas, mas da ausência de compreensão. As pessoas continuam por perto, mas já não caminham no mesmo ritmo, já não enxergam as coisas da mesma forma. E essa distância silenciosa dói. Dói porque você percebe que, ao avançar, precisará deixar algumas coisas para trás. Não por desprezo, mas por fidelidade. Lutero não buscava isolamento, mas entendeu que obedecer à verdade muitas vezes exige caminhar sozinho por um tempo. Não porque os outros estejam errados, mas porque ainda não chegaram ao mesmo ponto de clareza. E tentar arrastá-los só gera resistência. A verdade não se impõe, ela se sustenta. E quem a sustenta precisa estar disposto a ser mal interpretado. Naquele dia decisivo, o que parecia uma escolha externa era, na verdade, a conclusão de um processo interno. Lutero não acordou corajoso. Ele se tornou. Coragem não surge do nada. Ela é construída quando alguém escolhe, repetidas vezes, não negociar com aquilo que sabe ser verdadeiro. Cada pequeno não dito antes, cada recuo, cada silêncio conveniente, agora cobrava um posicionamento final. E quando esse momento chega, não há mais espaço para discursos elaborados. Há apenas clareza. Uma clareza simples, direta, quase brutal. Ele sabia o que precisava fazer. Não porque tivesse todas as respostas, mas porque já não suportava viver em contradição. A verdade havia se tornado maior que o medo. Talvez seja isso que mais assuste em histórias como essa. Elas nos lembram que, no fundo, sabemos quando estamos fugindo, sabemos quando estamos adiando, sabemos quando estamos usando justificativas para evitar decisões difíceis. E saber disso nos coloca diante da mesma pergunta que Lutero enfrentou. Até quando? Aquele dia não foi apenas sobre enfrentar o mundo, foi sobre finalmente alinhar o interior com o exterior, sobre parar de viver fragmentado, sobre aceitar que a verdade não é confortável, mas é libertadora. E essa libertação não vem sem custo, mas o custo de não escolhê-la é sempre maior, mesmo que menos visível. Lutero estava prestes a dar um passo que mudaria tudo. Não porque queria ser lembrado, mas porque não podia mais se esconder. A escolha já estava feita dentro dele antes de qualquer ação externa. E quando a escolha interna acontece, o exterior apenas confirma o que já foi decidido em silêncio. Quando a decisão interna se consolida, o mundo parece reagir antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Não porque as pessoas saibam exatamente o que você decidiu, mas porque mudanças internas profundas alteram a postura, o olhar, o silêncio. Lutero ainda não havia feito nenhum movimento público definitivo, mas algo nele já não se curvava como antes. E isso incomoda. Sempre incomoda. Porque sistemas percebem quando alguém deixa de cooperar emocionalmente, mesmo que continue fisicamente presente. A obediência externa, sem submissão interna, é instável.
E quem vive de controle percebe isso rápido. Ele passou a notar que já não conseguia repetir certas palavras com a mesma tranquilidade. Que alguns rituais antes automáticos agora pesavam. Não porque fossem vazios em si, mas porque haviam se tornado incoerentes com aquilo que ele já compreendia. Esse é um dos momentos mais difíceis para quem escolhe a verdade. O instante em que práticas antigas perdem o sentido, mas o novo caminho ainda não está totalmente visível. É um tempo de desconforto profundo, porque não há retorno ao que era antes. E o que virá ainda exige coragem para ser assumido. Esse intervalo costuma ser interpretado como crise, e de fato é, mas não uma crise de fé, e sim uma crise de integridade. A fé continua ali, talvez até mais viva do que nunca. O que entra em colapso é a forma antiga de viver essa fé sem questionamento. Lutero começou a entender que não estava abandonando Deus, estava abandonando distorções que haviam se acumulado ao redor da verdade ao longo do tempo. Mas essa distinção raramente é compreendida por quem observa de fora. Para o sistema, não importava o motivo interno, importava o efeito externo. Questionar um ponto era abrir espaço para questionar outros, e isso era inaceitável. A pressão, então, começou a se intensificar. Não necessariamente em ameaças explícitas, mas em alertas velados, em convites à prudência, em conselhos aparentemente bem-intencionados. Sempre existe alguém disposto a dizer que você está indo longe demais, que precisa pensar melhor, que está se expondo sem necessidade. Essas vozes raramente soam agressivas. Elas soam sensatas, e é exatamente isso que as torna perigosas. Lutero percebeu que muitas dessas advertências não vinham do cuidado com ele, mas do medo do que sua postura poderia desencadear. Porque quando alguém decide não negociar com a verdade, expõe o quanto outros têm negociado. A simples existência de alguém íntegro se torna um espelho desconfortável. Não é o discurso que incomoda, é a coerência. E coerência constrange quem vive de concessões silenciosas. Nesse ponto, a tentação de suavizar a própria convicção se torna forte. Pensamentos como, talvez eu possa dizer de outra forma, talvez não seja necessário ir tão longe, talvez eu esteja sendo radical, começam a surgir. São pensamentos compreensíveis, humanamente razoáveis, mas Lutero já havia entendido que diluir a verdade para torná-la aceitável não a tornava menos verdadeira, apenas menos eficaz. A verdade diluída não confronta, não liberta, não transforma. Ela apenas acomoda. Ele também começou a perceber algo ainda mais profundo. O medo raramente se apresenta como medo. Ele se apresenta como prudência excessiva, como falsa humildade, como desejo de preservar a paz. Mas paz construída sobre negação não é paz. É anestesia. E anestesia não cura, apenas adia a dor. Lutero não queria mais adiar. Ele já havia pago caro demais, com noites inquietas, com conflitos internos constantes, com aquela sensação persistente de que algo precisava mudar. O conflito começou a se intensificar porque agora havia consciência. Antes, a obediência automática oferecia conforto. Agora, cada concessão parecia uma traição. E isso muda tudo. Porque quando a consciência desperta, não há como voltar ao estado anterior. Você pode até tentar, mas nunca mais será igual. O conhecimento traz responsabilidade, e responsabilidade exige posicionamento. Lutero entendeu que o verdadeiro teste da fé não acontece quando tudo está tranquilo, mas quando obedecer custa caro. Qualquer um pode dizer que confia em Deus quando não há perdas envolvidas. Mas confiar quando a obediência ameaça a própria segurança é outra coisa. Nesse ponto, fé deixa de ser conceito e se torna prática. Deixa de ser discurso e se torna escolha diária. Ele também percebeu que não havia como agradar a todos, e talvez nunca tenha havido.
Apenas parecia possível enquanto ele se mantinha dentro das expectativas alheias. A partir do momento em que decidiu ser fiel àquilo que entendia como verdade, a desaprovação se tornou inevitável. Mas essa constatação trouxe algo inesperado: alívio. Porque tentar agradar a todos é um fardo pesado demais para qualquer pessoa. Quando essa tentativa cai, algo se liberta por dentro. A decisão que Lutero estava prestes a tornar pública já estava madura internamente. Ele não buscava conflito, mas não o evitaria mais a qualquer custo. Ele não desejava ruptura, mas não sacrificaria a verdade para manter uma falsa unidade. Ele compreendeu que unidade sem verdade é apenas uniformidade forçada. E uniformidade não produz vida, apenas repetição. Esse entendimento trouxe uma nova forma de silêncio. Não mais o silêncio da omissão, mas o silêncio da firmeza. Um silêncio que não precisa se justificar o tempo todo. Um silêncio que não reage a cada provocação. Um silêncio que observa, escolhe e age no momento certo. Lutero já não precisava convencer a si mesmo, ele já havia decidido. Agora, o que restava era sustentar essa decisão quando ela começasse a gerar consequências. E elas começaram a surgir. Olhares mais atentos, comentários mais cuidadosos, distanciamentos sutis, nada explícito, mas tudo perceptível. Quem escolhe a verdade cedo percebe as mudanças antes que elas se tornem evidentes para os outros. A atmosfera muda, as conversas mudam, o espaço começa a se estreitar. E é nesse momento que muitos recuam. Não porque não acreditam mais, mas porque o peso social da decisão se torna real demais. Lutero sentiu esse peso. Sentiu a solidão se aproximar. Sentiu o risco ganhar forma. Mas também sentiu algo que nunca havia sentido antes com tanta clareza: alinhamento. Pela primeira vez, o que ele cria, o que pensava e o que estava disposto a viver começaram a caminhar juntos. Esse alinhamento não elimina o medo, mas o coloca em seu devido lugar. Ele deixa de ser o centro das decisões. Talvez essa seja uma das maiores viradas internas de quem escolhe a verdade. O medo deixa de ser o fator determinante. Ele passa a ser apenas mais um elemento a ser considerado, não o governante absoluto. Lutero ainda temia, mas agora temia menos do que temia viver em contradição. E essa mudança é sutil, porém definitiva. A verdade, quando assumida, não torna a vida mais fácil. Torna-a mais simples, não no sentido de menos difícil, mas de menos dividida, menos máscaras, menos negociações internas, menos acordos silenciosos com aquilo que você sabe que não deveria aceitar. Essa simplicidade tem um custo alto, mas um efeito libertador. Lutero estava se aproximando do momento em que não haveria mais como manter tudo apenas no plano interno. A verdade que ele carregava exigia expressão, não para provar algo a alguém, mas para permanecer fiel ao que já havia sido decidido no silêncio. Porque uma convicção que nunca se manifesta acaba se tornando apenas mais uma ideia confortável. E Lutero não buscava conforto, buscava fidelidade. Ele sabia que, ao dar o próximo passo, cruzaria um ponto sem retorno, que seria rotulado, mal interpretado, atacado. Mas também sabia que recuar agora seria pior, porque recuar depois de enxergar é muito mais doloroso do que nunca ter visto. E ele já havia visto. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, não no início da inquietação, mas naquele estágio em que a decisão interna já foi tomada, mesmo que ninguém saiba. Você sente que algo precisa mudar, que continuar como está não é mais uma opção, mas ainda hesita porque sabe que o próximo passo trará consequências. Se for assim, essa história não é apenas sobre Lutero, é sobre você também. Porque toda grande transformação começa antes de qualquer ação visível.
Começa quando alguém decide, no silêncio, que não vai mais negociar com aquilo que sabe ser verdade. E a partir desse momento, o mundo pode até continuar igual por um tempo, mas a pessoa nunca mais é a mesma. Chega um momento em que o silêncio já não protege, ele apenas expõe. Não porque você fale demais, mas porque sua firmeza começa a denunciar aquilo que muitos preferem manter oculto. Lutero percebeu isso com clareza. A verdade que ele carregava já não cabia apenas dentro dele. Não porque ele quisesse provocar, mas porque convicções reais mudam a forma como alguém caminha. Olha, responde e até se cala. O silêncio de quem decidiu é diferente do silêncio de quem teme. Ele tem peso, ele tem presença, e isso incomoda. O confronto que se aproximava não era apenas externo, era existencial. Porque agora não se tratava mais de refletir, estudar ou orar em segredo. Tratava-se de sustentar publicamente aquilo que já havia sido decidido internamente. E sustentar a verdade diante de outros é sempre mais difícil do que aceitá-la no íntimo. No interior, você enfrenta apenas seus medos. Diante do mundo, enfrenta julgamentos, distorções e consequências reais. Lutero sabia que, a partir daquele ponto, qualquer palavra seria interpretada como desafio, qualquer passo seria visto como ameaça, não porque ele buscasse confronto, mas porque a verdade exposta sempre desestabiliza quem se apoia em aparências. E sistemas que sobrevivem de aparência reagem com força quando alguém aponta para o fundamento. Não é pessoal, é estrutural. Nesse momento, muitas pessoas tentam suavizar a própria postura para reduzir o impacto. Tentam parecer menos firmes, menos decididas, mais equilibradas. Mas Lutero já havia compreendido algo essencial. Não existe equilíbrio entre verdade e conveniência. Existe escolha, e toda escolha revela prioridades. Ele não precisava gritar, atacar ou se justificar excessivamente. Precisava apenas permanecer firme. E isso, paradoxalmente, é o que mais provoca. O medo voltou a se manifestar com força. Não como pânico, mas como cálculo. Ele começou a enxergar com mais nitidez tudo o que poderia perder. Relações, proteção, estabilidade, até a própria vida. O medo, nesse estágio, não tenta impedir a decisão dizendo não faça. Ele tenta negociar dizendo faça menos, faça depois, faça de outra forma. É um medo sofisticado, racional, convincente, mas ainda assim é medo. Lutero entendeu que ceder a esse tipo de negociação seria apenas prolongar a agonia, porque cada concessão exigiria outra depois, e outra, até que a verdade estivesse tão diluída que já não representasse mais nada. Ele percebeu que não havia como proteger partes da vida enquanto sacrificava o centro. Quando o centro é comprometido, todo o resto perde sentido. O ponto de não retorno não chega com barulho. Ele chega com uma decisão simples e definitiva. Não vou mais voltar atrás. Não é uma decisão emocional. É uma decisão lúcida. E essa lucidez é pesada, porque elimina fantasias, elimina saídas fáceis, elimina a ilusão de que tudo pode ser resolvido sem custo. Lutero aceitou naquele instante que perderia coisas importantes, mas também aceitou que havia coisas mais importantes do que tudo o que poderia perder. A partir daí, o confronto deixou de ser uma ameaça e passou a ser uma consequência natural. Não algo a ser evitado a qualquer custo, mas algo a ser atravessado com integridade. Ele não buscava martírio, não desejava sofrimento, mas também não fugiria mais dele se fosse o preço da fidelidade. Essa postura muda tudo, porque quando alguém deixa de fugir, o medo perde parte do seu poder. É aqui que muitos desistem, não porque não acreditam mais, mas porque o custo se torna real demais. Até então, a verdade parecia abstrata, distante. Agora, ela exigia renúncias concretas.
e renúncia dói. Dói porque envolve abrir mão de coisas que pareciam seguras. Mas Lutero começou a perceber que muitas dessas seguranças eram ilusórias. Eram mantidas à custa de silêncio, conformidade e auto-engano. Ele percebeu também que a maior ameaça não vinha de fora, mas da possibilidade de se tornar alguém que ele mesmo não respeitaria. Viver sem respeito próprio é uma das formas mais profundas de miséria humana. Você pode até ser admirado por outros, mas se despreza por dentro. Lutero não queria isso. Ele queria poder se olhar sem vergonha, poder orar sem sentir que estava escondendo algo de Deus, poder viver sem o peso constante da incoerência. Quando a decisão se tornou irreversível, algo curioso aconteceu. O medo continuou existindo, mas perdeu centralidade. Ele já não era mais o filtro principal das escolhas. A verdade havia assumido esse lugar. E quando isso acontece, a vida não fica mais fácil, mas fica mais clara. Você sabe por que sofre. Você sabe por que perde. Você sabe por que é criticado. E essa clareza dá força. O confronto, então, deixou de ser apenas um evento externo e passou a ser um testemunho interno. Lutero não precisava provar nada para ninguém. Ele precisava apenas não negar aquilo que sabia ser verdadeiro. E isso exige mais força do que qualquer discurso inflamado. Exige uma firmeza silenciosa, contínua, quase invisível. Uma força que não se alimenta de aplausos, mas de convicção. Talvez você já tenha experimentado algo semelhante. Aquele momento em que você percebe que já não consegue mais voltar ao que era antes. Que mesmo que quisesse, algo dentro de você não permitiria. Você pode até tentar se encaixar de novo, mas sente que estaria se violentando internamente. Esse é o sinal de que o ponto de não retorno foi cruzado. E isso, embora assustador, também é libertador. Lutero sabia que não seria compreendido por muitos. Sabia que seria reduzido a rótulos simples: rebelde, radical, problemático. Mas também sabia que rótulos são o preço que se paga quando não se encaixa em narrativas convenientes. Quem escolhe a verdade quase sempre será mal interpretado, pelo menos no início. Não porque esteja errado, mas porque rompe com expectativas. Ele aceitou isso. Aceitou que seria julgado sem que suas motivações fossem realmente ouvidas. Aceitou que teria de caminhar sem garantias humanas, mas não aceitou trair aquilo que havia se tornado claro demais para ser ignorado. E essa aceitação silenciosa foi o que o fortaleceu. O mundo costuma respeitar quem grita, mas acaba temendo quem permanece firme sem precisar gritar. Porque essa firmeza não depende de aprovação externa, ela nasce de dentro, e quem age a partir desse lugar não pode ser facilmente controlado. Lutero começou a se tornar esse tipo de homem. Não por ambição, mas por fidelidade. Esse é o momento em que a história deixa de ser apenas sobre ideias e passa a ser sobre caráter. Ideias podem ser debatidas, caráter é vivido. E o caráter de alguém ajuda a moldar o destino, não apenas o próprio, mas o de muitos outros. Lutero talvez não soubesse até onde aquilo o levaria, mas sabia que já não poderia mais fingir que não sabia o que sabia. O ponto de não retorno não é o fim da luta, é o início de uma luta diferente. Uma luta em que a principal pergunta já foi respondida. Uma luta em que o "e se" perde espaço para o mesmo assim. Mesmo assim, sigo. Mesmo assim, permaneço. Mesmo assim, escolho a verdade. E é exatamente aí que a história se torna perigosa para quem prefere viver sem confrontos. Porque ela lembra que, no fundo, todos sabem quando estão fugindo. E também sabem quando chegou a hora de parar de fugir. Quando a verdade deixa de ser apenas convicção interna e passa a ser postura assumida, o mundo responde. Nem sempre com violência imediata, mas quase sempre com afastamento. Pessoas que antes estavam por perto começam a se tornar cautelosas.
Conversas mudam de tom, convites cessam, o ambiente fica mais frio. Lutero sentiu isso de forma clara. Não porque tivesse se tornado agressivo, mas porque já não era previsível. E nada assusta mais sistemas baseados em controle do que alguém que não pode mais ser conduzido pelo medo. A solidão não veio de uma vez, ela se infiltrou devagar. Primeiro como estranhamento, depois como distanciamento, até se tornar ausência. Lutero percebeu que escolher a verdade não o tornaria imediatamente forte aos olhos dos outros, mas certamente o tornaria estranho. Estranho porque já não reagia como antes. Estranho porque já não negociava o essencial. Estranho porque não se explicava a cada passo. E quem não se explica começa a ser visto como ameaça. Existe uma solidão específica que acompanha quem escolhe a verdade cedo demais. Não é a solidão de quem foi abandonado, mas a solidão de quem já não pertence aos mesmos acordos silenciosos. Você continua no mesmo espaço, mas já não compartilha os mesmos compromissos ocultos. E isso cria uma distância que não pode ser preenchida com conversa superficial. Lutero sentiu essa distância crescer e sentiu também o peso emocional que ela traz. Perder apoio dói. Dói porque revela o quanto algumas relações estavam condicionadas à sua conformidade. Enquanto você se encaixa, é bem-vindo. Quando se posiciona, se torna inconveniente. Essa percepção é amarga, mas libertadora. Libertadora porque revela quais vínculos eram sustentados pela verdade e quais dependiam do seu silêncio. Lutero começou a entender que nem toda perda é fracasso. Algumas perdas são livramentos. As consequências não se limitaram ao campo emocional. Vieram riscos reais, insegurança material, a ameaça constante de punição. O peso de saber que cada passo poderia ser o último dentro daquele sistema. Viver sob esse tipo de pressão exige mais do que coragem momentânea. Exige resistência contínua, uma resistência que não se apoia em adrenalina, mas em convicção. Porque a adrenalina acaba rápido. A convicção sustenta. Lutero também percebeu que, ao perder certas proteções externas, ganhou algo que nunca havia experimentado com tanta clareza: liberdade interior. Uma liberdade silenciosa, profunda, difícil de explicar. Não era ausência de medo, mas ausência de culpa. Não era ausência de dor, mas ausência de divisão interna. Pela primeira vez, ele podia orar sem sentir que estava escondendo algo. Podia falar consigo mesmo sem justificar concessões. Podia existir inteiro. Essa liberdade não trouxe conforto imediato, trouxe responsabilidade. Porque quando você deixa de viver dividido, passa a responder plenamente por suas escolhas. Não há mais como culpar o sistema, as circunstâncias ou as expectativas alheias. Tudo fica mais simples e mais exigente ao mesmo tempo. Simples porque a direção é clara. Exigente porque não há mais desculpas aceitáveis. A solidão, nesse estágio, começou a mudar de natureza. No início, ela era pesada. Parecia abandono, parecia castigo. Mas com o tempo começou a se transformar em espaço. Espaço para pensar com clareza, espaço para orar com profundidade, espaço para ouvir a própria consciência sem interferências constantes. Lutero começou a perceber que muitas vozes ao redor não traziam sabedoria, apenas ruído, e que o silêncio, embora desconfortável no começo, se tornava fértil quando aceito. Ele também percebeu que a rejeição externa não significava rejeição divina. Essa distinção é crucial, mas nem sempre fácil de fazer. Quando muitos se afastam, a mente tenta interpretar isso como sinal de erro. Mas Lutero aprendeu que nem todo isolamento é sinal de desvio. Às vezes, é preparação. Às vezes, é separação necessária para que algo novo possa nascer sem interferência. A perda de status e proteção revelou algo ainda mais profundo: quem ele era quando ninguém o validava.
sem aplausos, sem cargos, sem aprovação. Apenas ele, sua fé e sua consciência. Esse tipo de exposição é desconfortável, porque remove todas as camadas que usamos para nos sentir seguros, mas também é reveladora. Revela se a convicção é real ou apenas sustentada pelo ambiente favorável. Lutero descobriu que sua convicção não dependia mais do ambiente, e isso o fortaleceu. A partir desse ponto, a vida deixou de ser sobre manter posições e passou a ser sobre sustentar princípios. Manter posições exige cálculo constante. Sustentar princípios exige clareza. Lutero já não precisava medir cada palavra para agradar. Precisava apenas ser fiel ao que havia entendido como verdade. Isso não o tornava arrogante, tornava-o livre. Talvez esse seja um dos paradoxos mais difíceis de aceitar. Escolher a verdade pode custar quase tudo, mas também pode libertar de quase tudo. Libertar da necessidade de aprovação, libertar do medo constante de perder status, libertar da ansiedade de agradar, libertar da prisão invisível da incoerência. Lutero perdeu muito, mas deixou de carregar um peso que poucos percebem, mas muitos sentem. A solidão continuava ali, mas já não era vazia. Tornou-se silenciosa e firme. Não uma solidão de desespero, mas de foco. Uma solidão que não buscava fugir de si mesma. Ele começou a entender que algumas fases da vida exigem recolhimento. Não para se esconder, mas para se fortalecer. Não para fugir do mundo, mas para se preparar para enfrentá-lo sem se perder. As consequências da escolha começaram a moldar um novo tipo de força. Não a força do confronto agressivo, mas a força da permanência. Permanecer fiel quando ninguém aplaude. Permanecer firme quando tudo parece instável. Permanecer inteiro quando o mundo tenta fragmentar. Essa força não chama a atenção imediatamente, mas constrói algo sólido por dentro. Algo que não se desfaz com a primeira oposição. Lutero também começou a perceber que sua escolha não afetava apenas a si mesmo. Ela começava a ecoar, não como revolução instantânea, mas como inquietação silenciosa em outros. Pessoas começaram a observar, não necessariamente a concordar, mas a perceber que algo diferente estava acontecendo. Porque a verdade, quando vivida, provoca perguntas. E perguntas são sementes perigosas para sistemas baseados em conformidade. Ele não buscava seguidores, mas sua postura começou a gerar reflexão. Não porque ele tentasse convencer, mas porque sua coerência era visível. A coerência sempre fala mais alto do que argumentos bem elaborados. Ela não precisa se explicar. Ela apenas existe, e isso desafia. Talvez você também esteja vivendo as consequências de uma escolha parecida. Talvez tenha perdido pessoas, oportunidades, espaços. Talvez se sinta sozinho em algumas decisões. Se for assim, essa parte da história é especialmente importante, porque ela mostra que a solidão não é necessariamente sinal de erro. Às vezes, é o custo temporário da fidelidade. Um custo alto, mas que não dura para sempre. Lutero ainda enfrentaria muitas batalhas, ainda perderia mais coisas, ainda seria mal interpretado. Mas algo essencial já havia sido conquistado. Ele havia escolhido a verdade por inteiro. E quando isso acontece, mesmo que o mundo se feche por um tempo, algo se abre por dentro. Algo que ninguém pode fechar depois. A liberdade que nasce da verdade não grita, ela sustenta, não se exibe, ela permanece. E é essa permanência silenciosa que começa a transformar não apenas quem escolheu, mas o ambiente ao redor, pouco a pouco, quase imperceptivelmente. Com o tempo, Lutero começou a compreender algo que só se revela depois que a escolha já foi feita. A verdade não apenas confronta sistemas, ela forma pessoas.
A decisão que parecia isolada, pessoal e até perigosa, começou a produzir efeitos que iam além do que ele podia controlar. Não porque ele tivesse planejado isso, mas porque convicções verdadeiras nunca ficam confinadas ao interior de quem as carrega. Elas transbordam, não em discursos inflamados, mas em coerência contínua. E coerência é contagiosa. O que antes parecia apenas perda começou a revelar um tipo diferente de ganho. Não um ganho visível, imediato ou confortável, mas um ganho profundo: identidade. Lutero já não precisava mais se perguntar quem ele era em cada ambiente. Ele não precisava ajustar o discurso conforme o público. Não precisava dividir a vida em compartimentos. A verdade havia integrado tudo. E essa integração trouxe uma paz estranha, firme, silenciosa. Uma paz que não dependia de aprovação externa. Ele percebeu que o maior legado de uma escolha não está apenas no que ela muda ao redor, mas no que ela consolida dentro. O homem que emerge depois de uma decisão assim não é mais governado pelas mesmas pressões. Ele passa a viver a partir de um eixo interno, um eixo que não se dobra facilmente, um eixo que não se vende, um eixo que não se cala por medo. Esse eixo foi forjado no dia em que Lutero escolheu a verdade, mesmo sabendo o preço. A história costuma lembrar os efeitos externos, rupturas, mudanças, movimentos. Mas o que realmente sustentou tudo isso foi algo invisível: a fidelidade diária à decisão tomada no silêncio. Porque escolher a verdade uma vez é apenas o começo. Permanecer nela exige disciplina, humildade e coragem contínua. Não há glamour nisso. Há constância, a renúncia diária, a resistência silenciosa. Lutero entendeu que o preço da verdade não é pago de uma vez só. Ele é pago aos poucos, todos os dias, quando você acorda e decide não voltar atrás, quando escolhe não se explicar excessivamente, quando aceita ser mal interpretado sem se corromper, quando continua mesmo sem garantias. Esse tipo de pagamento cansa, mas também constrói algo que não se quebra facilmente. Com o passar do tempo, ficou claro que a força da escolha de Lutero não estava no confronto direto, mas na impossibilidade de ser ignorado. Não porque ele buscasse visibilidade, mas porque a verdade, quando vivida com consistência, acaba encontrando seu caminho. O mundo pode resistir, adiar, atacar, mas não consegue ignorar para sempre quem permanece firme sem se perder. E aqui está um ponto essencial. Lutero não se tornou imune à dor, ele apenas se tornou imune à autoacusação. Ele sofreu, foi rejeitado, foi pressionado, mas não precisou carregar o peso de saber que havia se traído. Essa ausência de autoacusação é uma das maiores liberdades que um ser humano pode experimentar. É poder sofrer sem se desprezar, é perder sem se diminuir. É enfrentar oposição sem perder o respeito por si mesmo. Talvez essa seja a maior diferença entre quem escolhe a verdade e quem vive fugindo dela. Quem foge pode até parecer em paz por um tempo, mas carrega um conflito interno constante. Quem escolhe pode até sofrer mais externamente, mas dorme com a consciência alinhada. E esse alinhamento sustenta mais do que qualquer aprovação passageira. O legado de Lutero não nasceu do desejo de ser lembrado, mas da recusa em viver dividido. Ele não sabia o alcance do que estava fazendo. Ele apenas sabia que não podia mais negar o que havia compreendido. E isso é importante. Você não precisa enxergar todo o impacto das suas escolhas para fazê-las corretamente. Você só precisa ser fiel ao que já está claro para você agora. Talvez você esteja esperando garantias demais. Talvez esteja esperando que o caminho fique totalmente seguro antes de decidir. Talvez esteja esperando que todos entendam, concordem ou apoiem. Mas a história de Lutero mostra algo diferente. As escolhas que mudam destinos raramente vêm acompanhadas de segurança. Elas vêm acompanhadas de clareza.
e clareza é suficiente para quem decide viver com integridade. Hoje essa história não sobrevive porque Lutero venceu debates, mas porque ele venceu a própria tentação de recuar. Ele venceu o medo de perder. Ele venceu a necessidade de agradar. Ele venceu a paralisia da conveniência. E essa vitória interna é o que sustenta qualquer transformação externa duradoura. Agora, a pergunta inevitável não é sobre Lutero, é sobre você. Porque todos nós, em algum momento, enfrentamos o nosso próprio dia. Um dia em que sabemos o que é certo, mas percebemos que fazê-lo terá custo. Um dia em que entendamos que continuar como está já não é opção. Um dia em que a consciência se torna clara demais para ser ignorada. Talvez ninguém esteja te ameaçando. Talvez não haja reis ou autoridades diante de você. Mas existem pressões mais sutis, igualmente poderosas. Medo de rejeição, medo de perder espaço, medo de desapontar, medo de ficar sozinho. Esses medos moldam vidas inteiras quando não são enfrentados. E a pergunta permanece: o que você está disposto a pagar para continuar fugindo da verdade que já conhece? Lutero escolheu pagar o preço da fidelidade, e esse preço, embora alto, o libertou de uma prisão invisível que aprisiona milhões até hoje, a prisão de viver em desacordo com a própria consciência. Ele nos lembra que viver sem se trair vale mais do que qualquer segurança construída sobre concessões silenciosas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. É porque, de alguma forma, essa história toca a sua. Talvez você também esteja diante de uma escolha silenciosa. Talvez esteja cansado de negociar o essencial. Talvez esteja sentindo que é hora de alinhar o que você crê com o que você vive. Se for assim, saiba, você não está sozinho. Outros já trilharam esse caminho. E embora ele seja estreito, ele conduz à liberdade. Escolher a verdade não garante conforto, mas garante integridade. Não garante aplausos, mas garante paz interior. Não garante ausência de dor, mas garante sentido. E sentido sustenta quando tudo mais desmorona. Então respire fundo, olhe com honestidade para dentro. Pergunte a si mesmo onde você tem recuado por medo, onde tem se calado por conveniência, onde tem adiado por insegurança. E quando encontrar essa resposta, lembre-se de Lutero. Lembre-se de que houve um dia em que ele escolheu a verdade mesmo sabendo o preço. E essa escolha mudou tudo. Se essa mensagem falou com você, se ecoou no seu momento de vida, compartilhe. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu escolho a verdade, mesmo sabendo o preço. Isso não é apenas um comentário, é um posicionamento. E posicionamentos assim moldam destino.